Depois que o homem pecou, ele ouviu uma sentença, e a sentença é a separação de Deus com a humanidade. Lembrando que Deus descia na viração do dia para estar com Adão, mas agora Deus ele está se distanciando porque o pecado não tem nada a ver com o Criador de todas as coisas. Deus é luz. Deus nunca viu o pecado. Deus nunca esteve no mesmo plano que o pecado. Deus se ausentou pessoalmente da terra. A Bíblia fala que tem uma separação, o muro da separação. O muro que fecha, que bloqueia. É uma forma de dizer. E uma das passagens interessantes é quando os homens na Torre de Babel tentam chegar até os céus para de alguma forma se tornar célebre, entender o que tinha pós-nuvens. Eles não tinham noção do que tinha acima das nuvens. Então a intenção era criar uma torre e chegar até lá. Obviamente que eles não chegariam, hoje a gente sabe disso, mas naquela época eles entendiam que poderia chegar. Esse é o desejo do homem, de querer chegar até os céus pelas suas próprias forças. E obviamente que não vai conseguir, porque o homem não tem capacidade de chegar até os céus a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por intermédio dele. Mas o que eu quero dizer é que o feito que eles dizem, eu não creio 100%, de que o homem foi até a lua e pôs os seus pés, famoso Louis Armstrong, eu acho que esse é o nome, e outros, mais alguns que estiveram e disseram que pisaram na lua e foi o maior feito da humanidade. Na verdade, o maior feito da história não é o homem ter pisado na lua. Eu vi essa frase, não sei de quem que é, não é minha, mas é que Deus, através do seu Filho, pisou nessa terra. Ele veio de encontro ao homem perdido. Por isso que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele fez isso numa viagem que nós não conseguimos entender precisamente essa viagem vinda de Deus para a humanidade nascendo de uma virgem. É um milagre. Por isso que tudo que nós cremos é pela fé. Tudo é pela fé. Mas ele nasceu e veio estar entre os humanos para compreender a humanidade. Em Gênesis 6, versículo 3, fala que Deus vai tirar o espírito do homem, o seu espírito, o Espírito Santo, porque o homem agora é carne. Deus já não entende mais o homem adquiriu coisas a partir do pecado, o contato que esteve com Satanás, que o homem ficou perdido. Por isso Cristo veio para entender também, salvar, mas entender também a natureza humana. Por isso que ele foi 100% homem. Se alguém disser que Jesus esteve andando aqui o tempo todo, 100% Deus, não é verdade. Ele precisava ser homem. E assim ele cresceu aqui no nosso meio. As viagens são sempre importantes. Hoje nós temos viagens de ônibus, de avião, de navio, de trem, de carro particular, de moto. As pessoas viajam. E a viagem que eu quero mostrar para vocês
Eu a considero uma das mais impressionantes viagens a qual Jesus Cristo resolveu vários assuntos importantes, já que ele veio trazer coisas novas aqui para a Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele veio conseguir que as pessoas entendessem o futuro, o que vai acontecer. E alguns desafios são proféticos. Em Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 35, nos mostra uma viagem a um local desconhecido para Cristo, mas é um lugar importante, aonde o resultado será fantástico. Vamos ver Marcos capítulo 5 e o capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse, passemos para a outra banda, o outro lado. Era um lago, não é um mar, apesar de ser chamado de mar, mas é um grande lago que comprimento de 14 de comprimento e 21 de largura, ou 21 de largura, eu não me lembro agora, e 14 de comprimento. O que vai acontecer aqui é que Jesus quer atravessar para o outro lado. O que Deus fez, ele atravessou para o outro lado e chegou ao planeta Terra através de Cristo, para salvar uma humanidade perdida, sem esperança. Então Jesus Cristo aqui no versículo 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal, tempestade de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? Essa é uma cena curiosa, porque nós observamos aqui que do nada, absolutamente do nada, uma tempestade surge em um lago. Não é comum isso. Os lagos normalmente são tranquilos, são de águas mansas, águas tranquilas, e não revolto como a gente acaba de ver aqui. Significa que alguém quer parar aquela viagem de Jesus e talvez afundar o barco com Jesus e tudo. Sabemos que o diabo tem acompanhado a história da humanidade e tentado barrar de alguma forma as coisas de Deus. Só que essa tempestade, aos poucos, ela vai aumentando. As águas vão se tornando mais bravias. E o que acontece? Os discípulos, que devem ter tentado remar para lá, para cá, isso faz parte da natureza humana. O homem quer resolver os seus problemas sozinho, sem depender de Deus. Os homens querem fazer isso e acaba se dando mal. Quando eles viram que não conseguiram, eles vão lá onde Jesus está dormindo tranquilamente. Eles acordam Jesus, não preocupado com Jesus, mas preocupado com eles mesmos, e diz, não se dá de que pereçamos? Ou seja, dá uma olhada no que está acontecendo, porque a gente está para perecer. Significa que pode haver morte. Então, dá um jeito, nos ajude aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, que não é mar, viu, gente? É porque naquela época tudo que era grande em termos de água era chamado de mar. Era um grande lago, mas não mar. Cala-te
Então diz assim, ó, cala-te, ou seja, quieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança, ou seja, as coisas ficaram mais tranquilas. Então aquele ataque de forças ocultas, daqui a pouco nós vamos entender de onde veio essas forças, de onde partiu essas forças. Nós entendemos que ao parar aquele vento e se tornou uma bonança, tudo ficou tranquilo. Jesus vai dizer para eles assim, ó, e disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês não adquiriram fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Lembrando que quando Deus foi fazer todas as coisas, ele disse façamos, plural. Jesus estava presente juntamente com o Espírito Santo. Então aqui está alguém que faz o vento e o mar, que é um lago, parar. Bom, quando tudo acalmou e eles continuaram remando em direção a outro lado, vamos saber que lado é esse? O capítulo 5 nos fala da chegada de Jesus a uma região chamada dos Gadarenos ou Gerazenos, como queira, dependendo da tradução bíblica. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, na minha tradução aqui, Almeida, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Foi no ato que Jesus tocou, pisou naquela terra, já mexeu com as entidades, já mexeu com os espíritos que comandavam não só aquela cidade, mas toda aquela região. Eles sentiram uma presença. Demônio sente a presença de onde tem luz, de onde tem algo que é totalmente diferente da vida que eles levam, uma vida miserável no mundo espiritual, sofrível, condenados. Então eles logo perceberam e eles vieram correndo. Eles vieram, obviamente, estou dizendo correndo, usando o corpo de um homem, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então esses espíritos, quando eles vêm até, eles têm um encontro com Jesus. É incrível. E de onde eles saíram? Dos sepulcros. Quando a gente fala sepulcro, cemitério, era onde eles habitavam. Felizmente, o lugar onde os demônios querem levar as pessoas é para o cemitério. Por isso que ele veio para roubar, matar e destruir. Cemitério é lugar de você chegar, sepultar a pessoa e sair de lá rápido. Mas tem gente que gosta de estar e passar dentro do cemitério vendo aqueles túmulos. Tem pessoas que gostam disso. É muito estranho, mas tem pessoas que gostam disso. Então eles vieram do sepulcro, diz aqui o versículo 2. No 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Algemas, né? Hoje as algemas são modernas, mas naquela época eram correntes mesmo. Eles eram acorrentados às pessoas que praticavam crime. E esse rapaz, ele está tão possuído, tão cheio de demônios que controla a vida desse rapaz, que eles amarravam ele em cadeias, com grilhões, tronco. Eles faziam de tudo às autoridades lá de Gadá para poder prender esse rapaz, mas era difícil. Ele, com uma força descomunal, com um poder que não era dele, que era dos demônios, ele arrebentava tudo. Incrível.
ele quebrava tudo. E ali então não tinha como prender. Por isso que ele estava solto. No 4, versículo 4 do capítulo 5 diz assim, ó: porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, e as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Agressivo, violento demais, era chamado, acredito, de doido. Quando ele chegava na cidade, olha o doido, crianças não podiam estar na frente dele. Imagina o terror. Nem as autoridades conseguiam prender. Hoje nós não encontramos tantos gadarenos por aí. Você não vê um rapaz, um homem quebrar uma algema, que essas algemas de hoje, elas são muito, muito seguras. Você não vê uma pessoa quebrar uma cadeia e sair de lá. Não, é raro. Mas hoje Satanás não precisa mais usar esses métodos, né, para poder... Hoje Satanás usa uma autoridade. A gente sabe de pessoas que praticaram um crime e que dentro de 3 meses, ou até menos, essa pessoa ela é solta. E a vítima vai encontrar com ela na padaria, no supermercado. Tem pessoas que estão tendo que mudar na sua cidade porque o executor de alguém da família foi solto e está andando na cidade. É a insegurança que nós vivemos hoje nessa terra. Então era assim o gadareno. No versículo 5 demonstra por onde ele andava. Dizia assim, ó: e andava sempre de dia e de noite. Significa que ele não parava. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. De madrugada, andando para lá e para cá. Ele tinha muitas cidades. Ele tinha 10 cidades para andar. Quando ele perturbava em uma, ele ia para outra, depois ele ia para outra e ninguém conseguia parar. Esse é o demônio que foi encontrar Jesus na praia. Agora você entende o porquê aquelas ondas do nada no lugar que é um lago, essas ondas estão enchendo o barco, quase jogando, virando o barco. Você entende as forças espirituais para defender esse criminoso. Infelizmente, vai acontecer algo com ele, felizmente. Olha o que acontece aqui, ó. Ele andava de dia e de noite, no versículo 5, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. Ele se cortava com pedras. Às vezes eu recebo uma mensagem de uma mãe, de um pai, pedindo oração e dizendo assim: pastor, meu filho ou minha filha, na maioria são meninas, principalmente adolescentes, se cortando com gilete, com facas, os braços todos cortados, as pernas, um ódio muito grande contra o corpo. É impressionante. Esse gadareno também se cortava com as pedras pontiagudas, né? No versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou Jesus. É muito forte, hein? E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele tomou um susto. Ele falou: Jesus Cristo veio para me lançar no lago de fogo. Mas claro, não era o tempo. Foi um susto dos demônios que viram Jesus ali surpreendentemente naquela região, e eles então adoraram a Jesus. Antes, todos os anjos adoravam a Jesus, e aqui ele o adorou, mas não é uma adoração verdadeira. Isso aqui, sob pressão, medo, eles adoraram.
porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. Jesus dizia: sai dele, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Isso aqui é muito importante, porque quando Jesus pergunta qual é o seu nome, aqui vai aparecer, ele vai dar uma resposta. Ele não dá para discutir com Jesus, nem mentir, né? Jesus vai perguntar qual é o seu nome, e ele responde dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitas pessoas acreditam que são 2.000 demônios, porque eram 2.000 porcos. Não. Quando ele diz que é uma legião são 6.000. Então havia ali 6.000 demônios atuando na vida daquele rapaz. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles não queriam ir para fora daquele lugar, eles queriam ficar ali, na região. Olha que situação que esses demônios se encontraram. Bom, para onde nós vamos mandar ele? É preciso de um corpo. É preciso de um corpo. E passava ali, o que tinha ali, ó? Eu acho que é vara que chama. Acho que é vara de porcos. É vara. Acredito que seja vara mesmo. Se não for, me perdoe aí. Passava ali. A Bíblia está dizendo aqui manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. Para onde foram esses demônios? Esses demônios, eles foram para o mar. Porque o mar, ele tem um abismo. Então eles queriam voltar de onde eles saíram. Esses demônios que hoje atacam muitas pessoas, você vê eles se manifestarem nas igrejas, esses demônios, eles vieram do caos, eles vieram do abismo. É do abismo que eles vieram. E para onde ele quer voltar? Para o abismo. Aqueles corpos dos porcos era uma forma deles chegarem na água. Na água eles teriam uma facilidade de encontrar outros corpos. O mar tem muitos peixes, muitos animais, então estar ali era mais confortável do que estar com Cristo. E a água ela tem um poder muito grande. A água é condutor de energia. Eles poderiam ali partir para o abismo e se esconder lá, porque eles estão assustados. O que nós vimos aqui, ele se assusta e diz assim: veio nos julgar, nos punir, lançar no lago de fogo antes da hora. É o que está aqui, entendeu? Eles ficaram assustados, muito assustados. Bom, o que aconteceu? Que esses demônios, eles agora não estão mais. Eles foram para o precipício e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Versículo 13. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Os porcos, obviamente, né? Os demônios não têm carne, então eles não afogaram. A água é condutor de energia. E eles partiram para o abismo. O mar, existe um grande abismo. E diz aqui, no versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram
e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Aqui são coisas fundamentais, porque esse rapaz, quando os demônios saem, ele está com um juízo. O juízo está normalizado, ele está tranquilo agora. Eu fico imaginando como que eles agora observam aquele rapaz. Foi um grande milagre, um grande livramento para a cidade. A cidade está agora mais calma. E um detalhe, essa cidade, ou estas cidades, elas não são cidades de Israel, pertencentes a Israel. São gentílicas, por isso que criavam porcos. Em Israel não se cria porcos. Eles seguem à risca uma lei que não se pode ter porcos dentro de casa. Aliás, nem come carne de porco, o judeu não come. Mas é interessante, o mais importante é que esse rapaz se recuperou. E no versículo 16 diz, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, e entrando ele no barco, rogaram-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. É uma cena maravilhosa, porque quando a pessoa ela é liberta, ela quer seguir o seu libertador. Jesus Cristo libertou aquele rapaz. Na hora de ir embora, as pessoas agora já estão entendendo, as pessoas já estão em volta de Jesus, não tem mais aquele gadareno endemoniado, o rapaz está são. De repente, aquele rapaz que eu imagino, cabelinho cortado, roupinha bonitinha, sua maletinha, ele se aproxima de Jesus e vai fazer um pedido para Jesus. Olha o que a gente vai encontrar aqui, ó. Vamos ver. No versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, ou seja, viajar com ele, né? E entrando ele no barco, rogava que o deixasse entrar com ele no barco. Jesus, versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Simplesmente a misericórdia. Você que pensa que é o bambambam, cheio de poder, cheio de cargo, cheio de dinheiro, você se acha a pessoa mais importante dessa terra. Lembro você que nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Sou o que sou porque a misericórdia de Deus tem me alcançado. E você também. Aqui Jesus disse para ele, ó, vai lá, prega para os teus. E no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Eles ficaram maravilhados. Claro, foi sensacional esse rapaz dar o seu testemunho, anunciar o reino de Deus para todas aquelas cidades aonde ele antigamente era o gadareno, agora ele é um missionário. E nos diz a história, alguns livros contemporâneos, que esse rapaz se tornou líder de 10 igrejas, comandou 10 cidades. É impressionante isso. E por que Jesus não levou ele? Primeiro,
Se Jesus leva esse rapaz que é gentil dessa terra, iria causar um desconforto muito grande nos religiosos, que já está do outro lado esperando Jesus voltar. E eles estão ali ansiosos, porque Jesus fez essa viagem e agora Jesus vai voltar. E eles estão ali aguardando Jesus Cristo voltar. No versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ou seja, voltando, juntou-se a ele um grande número, e passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Ou seja, quando ele voltou, tinha uma multidão na beira da praia esperando ele. Todo mundo esperando Jesus. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Grave bem nesse nome. Jairo. Jairo aqui representa todas as religiões, todas, desde que Jesus morreu, que havia os fariseus, os saduceus, havia várias religiões. Jairo representa as religiões do mundo, todas elas, sem exceção. Sem exceção. Então, quando Jesus chega, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está para morrer, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Ele disse assim, minha filha está muito ruim. Vá até a minha casa, porque lá na minha casa você vai impor as mãos sobre ela e ela vai ser curada. E aí diz aqui, e rogaram-lhe muito, dizendo, essa parte eu li, vou ler no 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estava ali Jairo e outros tantos religiosos estavam ali encostados em Jesus. Todo mundo queria encostar em Jesus. Todas as religiões do mundo querem encostar em Jesus, todas. Você pode ver as igrejas que são seitas, nós temos várias seitas, Testemunha de Jeová, Igreja dos Mormons, Adventistas e outras tantas seitas, elas falam o nome de Jesus, elas encostaram em Jesus. Mesmo sendo seitas, elas precisam utilizar o nome Jesus para se manter, senão não se mantém. Você vai no Espiritismo, em um dado momento, eles falam de Jesus, mas não falam como nós falamos. As outras religiões também. Então Jairo, que é o principal, está caminhando, Jesus ao lado dele e os discípulos, mas um monte de gente também, religioso, está seguindo Jesus Cristo e apertava. Agora veja bem, chega uma mulher, ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. O sangue na Bíblia, sangue é vida, né? Sangue é vida. Essa mulher tinha um problema, a qual ela tinha essa hemorragia muito forte, ela perdia sangue. E são 12 anos passando por isso. Grave bem, 12 anos. E ela então quer tocar em Jesus. Essa para mim é a igreja velha, antiga, a igreja religiosa que quer tocar em Jesus. Sabe,
aquelas pessoas que querem tocar, mas não querem ser tocadas. Ela quer utilizar a Bíblia, os courinhos, as pregações. Elas tocam, mas não permite de ser tocada. Essa mulher vai tocar em Jesus. É incrível esse momento porque Jesus Cristo sente. Ela é uma senhora, ela toca, Jesus sente e Jesus diz assim: alguém me tocou. Ora, todo mundo percebe, meu mestre. Claro que alguém, em algum momento, tem que te tocar. O povo está cercando o Senhor. As pessoas realmente estão tocando em ti. Mas ele disse: porque de mim saiu virtude. Algo saiu de Jesus para curar aquela mulher. E de fato, aquela mulher, quando ela é curada, e ela tem 12 anos de doença, aqui no versículo 25 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: e certa mulher lhe havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, o que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, ou seja, ela gastou muito. É a religião que gasta muito para encontrar Jesus. O preço de ser uma religião ou uma seita é muito grande. Cristo não negocia. Cristo veio para começar algo novo, um vinho novo. Mas aqui está apresentando uma mulher doente que gastou muito e que ia ficando de mal a pior. Ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Era o que ela disse, né? Era só tocar nele que eu vou sarar. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Mulher na Bíblia sempre, na maioria das vezes, vai representar a igreja. Esta aqui é uma igreja velha, antiquada, uma igreja sem vida, uma igreja que não gera, porque uma mulher, quando sangra, ela tem dificuldades de engravidar e dar à luz. Está aqui essa mulher que estancou a hemorragia dela, ou seja, ela tem uma nova chance de se tornar uma igreja melhor. Estancou, parou. Aqui, ó, parou de sangrar, ela foi curada. No versículo 29. E logo Jesus, conhecendo que a virtude se mesmo sair, voltou-se para a mulher e disse: quem me tocou? Ou seja, eu quero saber. E aí ele sabe que é uma mulher nessas condições, né? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizeram. Ele ficou surpreso. Deus deu para Jesus a igreja. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, fala que Deus deu a igreja para Jesus. Então aqui ele está surpreso porque ela foi curada. Ela agora é uma mulher melhor, é uma mulher sã. E Jesus Cristo vai falar um pouco sobre isso, né? E diz assim, ó: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de se sair, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E disseram-lhes os discípulos: vês a multidão te aperta, diz quem tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, ficou curioso. Cristo veio aqui para ter uma noiva. A igreja é uma noiva. Essa mulher aqui, ela representa uma igreja passada, uma igreja velha,
um vinho velho em odres velhos. Não vai dar certo. Vinho novo é o que nós pretendemos ter. No versículo 33, então a mulher, que sabia o que lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então ela falou a verdade. Eu sou essa igreja que era para ser sua noiva, mas eu estou doente, estou muito mal. Então, no versículo 33, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou e disse toda a verdade. Ela disse toda a verdade. E ele disse: filha, chama ela de filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, o que disseram: a tua filha está morta. Eu quero que você veja aqui, esse hiato, esse tempo. Essa mulher sai de cena curada e entra de cena o que eles acreditam que não vai dar certo. Estando eles ainda falando, chega alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? É assim que o inimigo quer. Não tem jeito. O inimigo quer travar as coisas de Deus. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Toda vez que você vê Pedro, Tiago e João, são os que representam a igreja, que nem tinha nascido, mas que nasceria em Atos 2. Então eles aqui são representantes. No versículo 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, ele tendo feito sair todos consigo, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina. Veja bem, Jesus tinha uma senhora que tocou nele. Agora é ele que vai tocar na menina. As religiões tocam em Jesus. Não, elas sobrevivem pelo poder que é em Cristo. Agora, ser tocado por Cristo é diferente. No caso aqui, essa menina, ela vai ser tocada. Olha o que diz aqui, E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Olhe bem que coincidência. Seria coincidência ou jesuicidência? A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos doente. Talita cumi tem 12 anos. Jesus, ele sai de uma cena da religião e entra na cena de Talita cumi. Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Uma menina com 12 anos para 13 anos, os hormônios dela, ela está biologicamente pronta para poder até casar. As meninas de hoje é que não têm cabeça para isso. Mas naquela época, e acredita-se que Maria casou-se com seus 13, 14 anos.
Aqui há uma transição entre a mulher velha do fluxo de sangue, que tocou em Jesus e as religiões tocam em Jesus, mas a igreja, a qual Jesus explicou aqui, no 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, ou seja, não conta nada. Talita Cumi é a menina que vai ser igreja, que vai gerar. Talita Cumi, ela está nova. Talita Cumi não morreu. Talita Cumi, ela foi. Jesus conheceu ali a igreja, tão jovem, tão nova, e ele vai saber que mais para frente ele terá uma igreja tão forte como Talita Cumi. A religião sempre vai tocar em Jesus, mas Jesus sempre vai tocar na igreja. Ela é menina e também tem 12 anos. A transição foi feita aí. Agora nós temos 12 anos uma menina que vai virar a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Ela começou com 12 anos, substituindo uma velha igreja que não funcionou. Por isso que Cristo, quando morre e ressuscita, nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo, tão nova como Talita Cumi. Que Deus abençoe. O Senhor está no controle de tudo.